Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Aproveitando que vocês estão em pé. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Um único versículo que pode ser extremamente admirável, desde que nós percebamos a profundidade do que foi escrito aqui. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Você pode repetir após minha última parte do texto? Eu falo e os irmãos repetem. Diga comigo. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Podeis assentar, por gentileza. Queridos, é sempre um prazer e constitui-se indiscutivelmente um privilégio todas as vezes que nós temos oportunidade de estar aqui, neste culto de libertação, especialmente na nossa sede da AD, Ministério do Belém, Campinas, pregando para esse público aqui seleto, maravilhoso, que a cada quarta está aqui adorando a Deus, e também para centenas e milhares de pessoas que assistem este culto, tanto agora ao vivo, quanto posteriormente, depois que ele é publicado. Basta você ir lá no canal, no YouTube da igreja, você vai ver que muita gente assiste esse trabalho, mesmo depois que ele já foi publicado. E eu quero aqui, antes de deixar uma palavra com vocês, tecer os meus necessários agradecimentos. Primeiro, à pessoa do nosso pastor-presidente, pastor Paulo Freire Costa, que Deus abençoe a ele, dando-lhe saúde, sabedoria, tanto a ele quanto a sua esposa, sua família, por completo, a fim de que continue fazendo a obra de Deus. Junto a ele, a diretoria que o ladeia, supervisores deste campo, dirigentes, bem como toda a membresia em Campinas que continue sendo alcançada. Especial nesta noite, pastor Marcelo, um amigo, um servo de Deus que muito tem nos abençoado com toda a sua família, e os demais que estão aqui, o Emerson Pedrosa, que já louvou, os amados servos de Deus que aqui auxiliam nesse trabalho. Deus abençoe a todos. Pastor cantor Jorge, que está ali, eu chamei ele de pastor, é profecia. Deus abençoe e continue guardando a sua vida. Meus queridos, agora há pouco o pastor Ricardo falou aqui sobre a admiração que tem pela notoriedade do apóstolo Paulo. E, de fato, às vezes chegamos até parecer alguém que tem uma certa admiração exagerada pela vida, ministério, história e escritos do chamado grande apóstolo dos gentios. Mas, de fato, quando nós lemos o conteúdo que Deus permitiu que ele escrevesse, e algum destes conteúdos até em circunstâncias adversas, como a carta à igreja de Filipos, quando ele estava na prisão, a escreveu, mas é chamada a Carta da Alegria, observamos o quanto aquele homem dedicou sua vida a buscar o conhecimento de Deus, de sua bondade e especialmente de sua graça. Ninguém melhor do que Paulo falava da graça de Deus. Ele sabia o que a graça havia feito na sua vida. Ele entendia o quanto a graça era importante. Ele compreendia o quanto a graça podia libertar o homem das trevas e transformá-lo, fazendo-o caminhar na luz. A graça para Paulo era tudo, sempre foi tudo, e ele costumava transmitir esta graça da melhor maneira possível. Aqui no capítulo 15, Paulo vai defender a ressurreição,
vai defender a ideia de que um dia, no final deste capítulo, nós seremos transformados, arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, porque carne e sangue não pode herdar a vida eterna sem antes ser transformados. E o assunto doutrinário dessa carta é vastíssimo, principalmente no que tange à certeza da fé que nós temos. Mas bem aqui, entre todo esse conteúdo vasto, teológico, de profundidade, de detalhes que se faz necessário muito tempo para estudar, Paulo insere uma gotícula, uma pequena dose do que de fato é a graça. Ele sabe o que a graça fez da sua vida. E neste versículo nós podemos pontuar e destacar pelo menos 4 verdades reveladas sobre a graça nessa expressão ou nessa fala do apóstolo Paulo. E nessas 4 verdades se baseiam a mensagem que quero deixar convosco, segundo a graça do Espírito em nossas vidas. A primeira coisa que Paulo vai mostrar quando declara algo sobre a graça é que ela nos faz reconhecer porque somos quem nós somos. Olha o que ele diz na primeira frase: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. É difícil alguém muitas vezes lidar com essa forma de expressão. Dizer que é alguma coisa, que é alguém ou que tem alguma relevância. Seres humanos, e especialmente os crentes, têm dificuldades de lidar com a relevância que lhes foi entregue por Deus. E quando eu falo de relevância, eu não estou falando de exibicionismo, eu estou falando de autoconfiança, eu não estou falando de vaidade humana. Mas Deus pegou a nós, pecadores, que estávamos na lama do pecado, nos resgatou e agora nos deu nome, nos deu uma posição nas regiões celestes, nos fez ser alguém, mas tudo o que somos, e se somos alguma coisa, está escrito, é pela graça de Deus, é a graça maravilhosa que fez de nós sermos quem nós somos. E para entender isso, algumas verdades precisam ser lembradas. Por exemplo, pela graça, agora, de fato, nós somos filhos de Deus. Quando a gente sai por aí evangelizando, e de repente evangeliza alguém religioso, muito religioso, e começa a dizer para ele: olha, Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Logo ele nos refuta, e de forma muito ignorante e áspera, dizendo: todos nós somos filhos de Deus. Quem nunca ouviu essa frase? Bem, deixa eu dizer algo que pode ser desconfortante. De acordo com Deuteronômio, capítulo 2, versículo 5, a profecia bíblica diz: procederam perversamente contra ele, já não podem mais saciar seus filhos, mas sim suas manchas. Geração perversa e corrompida é essa que procedeu de tal forma. Então os homens passaram anos sendo apenas criaturas. Um dia foram filhos, mas por causa do pecado foram banidos, começaram a andar de qualquer forma, e Deus apenas era criador para tais homens. Mas veio Jesus, trouxe a graça, e quando a graça chegou, João escreveu que ele veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome. Ou seja, a primeira coisa que a graça fez contigo foi te tirar do estado de criatura e te transformar numa filha e não filho, predileto e precioso deste Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o Senhor. Isso deve ser reconhecido diariamente. Não éramos filhos, mas agora podemos nos voltar a Ele da forma que no Antigo Testamento nunca ninguém se voltou. Sabe qual foi um dos maiores impactos que Jesus causou nos judeus e nessa geração? É que até para pronunciar o nome de Deus para eles era difícil. Até para falar Deus eles tinham dificuldade. Chamavam-no de Senhor, de Yahvé, chamavam-no de Todo-Poderoso. Mas vem Jesus e começa a dizer que Ele é Pai, que Ele é Pai, que Ele é Pai. E nós hoje, na mesma propriedade de Jesus, não temos protocolo para receber a sua bênção. Basta erguer as mãos para os céus, alçar a sua voz e chamar: Pai, meu Pai, Abba, Pai, e a graça estará à sua disposição, porque agora você é filho e filha de Deus. Então a graça nos transformou primeiramente em filhos de Deus, mas
essa graça também nos transformou em povo de Deus. E não um povo qualquer. O Salmo 100 já tinha profetizado isso. Quando o salmista diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e se apresente diante dele com cânticos. Saibam que o Senhor é Deus. E aí vem a profecia. E foi ele, por sua graça, quem nos fez o quê? Povo seu e ovelhas do seu rebanho. Vou repetir a frase para ver se você absolve. Foi ele e não nós que nos fizemos. Foi ele quem nos fez povo. Povo seu e ovelha do seu rebanho. E para você melhorar a adoração, Pedro vai ampliar essa proposta. Quando escreve na sua primeira missiva, no capítulo 2, do versículo 9, dizendo: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, olha aí, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o versículo 10 completa: vocês que em outro tempo não erais povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. O que a graça está nos revelando pela palavra é que tudo que nós não éramos antes, agora somos na presença de Deus por causa desta graça maravilhosa. E vale lembrar, você não nasceu tendo tudo isso, a menos que tenha nascido num berço evangélico, mas depois teve que reconhecer que tudo que ele deu foi a graça de Deus. Então não pense que a vida sempre foi assim. E quando você não pensa, você olha para si mesmo, levanta as mãos para adorar e dizer: tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vivo, é a graça, é a graça, é a graça que fez todas estas coisas comigo. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que a graça fez conosco. E para finalizar esta ideia de reconhecermos o que a graça fez conosco, por sua graça, isso aqui empolga, viu? Isso aqui é motivo dos crentes adorarem. Sua graça nos tornou mais que vencedores. É muito bom ouvir essa frase. Nós não somos meros campeões de uma competição. Nós não recebemos troféus e medalhas terrenas. Nossa vitória não é ovacionada pelas plateias ou pelos grandes estádios em seus campeonatos mundiais. A nossa vitória é celebrada na eternidade, no céu. Paulo disse em Romanos 8:37, mas em todas estas coisas, inclua tudo no pacote, se é doença, se é tristeza, se é desânimo, se é escassez, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E quem nos amou? Cristo Jesus, a graça pura de Deus que veio à terra e por sua graça fez de nós aquilo que somos por sua graça. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Então, pela graça de Deus, eu sou o que sou. A segunda verdade que Paulo vai dizer, ainda no mesmo versículo, é que a graça não pode ser desperdiçada. Isso aqui é muito sério, irmãos. Olha o que ele diz: e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Isso aqui é muito interessante. Paulo está dizendo: eu fui alcançado pela graça. A graça me fez ser quem eu sou hoje. Se vocês me admiram, se vocês me estimam, saibam que tudo isso vem da graça. A fonte é a graça. E quando eu percebi o que a graça fez comigo, logo eu valorizei a graça. Eu zelei pela graça, eu preservei a graça. A graça para mim não é algo vão, é preciosa graça. E eu valorizo esta graça. E sabe por que Paulo fala disso? Porque a Bíblia dá conta de que homens vão transformar a graça de Deus em dissolução. Eu fiz questão de anotar este versículo para não errar
em cada uma de suas declarações na carta de Judas, nos versículos 3 e 4. Ouça com atenção, eu leio com muito prazer para você em tom reflexivo. Judas diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E sabe por quê? Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que converteram em dissolução, em outras versões, libertinagem, a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Isso aqui é profético, é para o fim dos tempos. O que Judas está dizendo é o seguinte: a graça vai se manifestar, como diz Tito 2,11, a graça vai vir, alguns homens até serão alcançados por ela, mas converterão esta graça, e não que a graça possa ser mudada, mas converterão aos olhos dos outros a graça em libertinagem. É difícil digerir e engolir o que eu vou falar, mas preciso falar porque tem conexão com o texto. Quando a gente abre as páginas do YouTube, não nos faltam notícias escandalosas que envolvem a igreja que prega graça. É muita coisa ruim, irmãos. A gente nem consegue mais nem ver. E só estou falando porque com qualquer clique todo mundo tem isso à disposição. Os canais do YouTube estão aí dizendo que querem a clareza das coisas, mas denunciando com prazer, se alegrando com quedas, com adultérios, com uso de drogas, com roubos, com abuso sexual entre os pseudos evangélicos. É gente mostrando a graça de forma diferente para as outras pessoas. E aí o mundo que precisa de graça, quando vem em busca dela, olha esses escândalos e pergunta: mas é isso que é a graça? Essa é a graça que se prega? Essa é a graça que vocês proclamam? Então, se alguém que não é crente está me vendo, deixa eu dizer: não é a graça que nós pregamos. A graça que pregamos, ela liberta, ela transforma, ela restaura, ela sustenta e ela preserva fiéis. Essa é a graça que pregamos. Eu sei que tudo isso está fazendo com que a igreja aparentemente caia em descrédito, mas o que vou dizer aqui, digo com autoridade, graça e alegria. Podem se corromper 1.000, 10.000, 100.000, mas ainda tem remanescente debaixo da graça que está se preservando para mostrar que a graça não pode ser desvalorizada. A graça tem que ser preservada como José fez na casa de Potifar. Deita-te comigo, José. Não posso. Primeiro, porque o teu Senhor, o meu Senhor, não me vedou nada nessa casa a não ser a ti. Segundo, o Deus de toda graça está lá em cima. E eu não vou pecar contra ele, porque pode não estar ninguém dentro da casa, mas ele, que é o dono da graça, está olhando tudo, e eu preservarei a graça dele na minha vida. Irmãos, isso não se trata de perfeição, porque todos nós, sim, somos inclinados às ações pecaminosas. Lembra da oração de Davi? Eu nasci em pecado, e em iniquidade me concebeu minha mãe. Lembra de João? Se dissermos que não temos pecado, mentimos, e a verdade não está em nós. Mas o que eu estou dizendo é o que Paulo escreveu a Roma: porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então vamos deixar a graça transbordar e valorizá-la a cada dia para a glória de Deus. E tem mais: a graça é tão capaz de lhe dar vitória contra todos esses escândalos, contra todas essas coisas. E eu vou lhe dizer, sem querer fazer julgamento a ninguém que tem escandalizado o Evangelho, o nome de Cristo, que tem vivido vida dúbia, dissoluta, que esconde os seus pecados, que financia o pecado até com dinheiro do povo de Deus, sem dizer nada a isso, sem querer desmerecer ao momento de fraqueza. Eu creio que muitas dessas pessoas
quando são tentadas, quando são enganadas pelo seu próprio pensamento, só não escapam porque não recorrem à graça. E quer que eu prove? Paulo escreve aos Romanos, capítulo 6, versículo 14, algo extraordinário. Presta atenção nessa declaração e te apropria dela e vive com ela. Paulo diz em Romanos 6,14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois vós não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça de Deus. Você tem ideia do que está escrito em Romanos 6,14? Primeiro, o pecado não terá domínio sobre nós. Ele pode nos atingir, sim. Podemos falhar, sim. E temos falhado constantemente, mas recorremos à graça. Só que o pecado não pode ter domínio. Essa promessa é feita desde Gênesis. Você lembra de Caim querendo matar Abel porque foi rejeitado na sua forma de ofertar? E o coração dele está duro, seu semblante caído. Deus vem a ele e diz algo extraordinário. Já no Antigo Testamento, Deus diz: por que descaiu o teu semblante? Por que você está desse jeito, Caim? Se você fizer o que é certo, será aceito. Aí Deus vai dizer: eis que o pecado está à tua porta. O desejo dele é contra o teu. Agora olha a promessa: mas é a ti que cumpre dominá-lo. Você parou para ouvir isso? No Antigo Testamento, Deus dizendo para um homem que está prestes a se tornar um assassino: tem uma luta aí dentro de ti, mas eu te dei o poder de dominar esse pecado. Eu te dei a graça de dominá-lo. Deixa eu profetizar para a sua vida, se você crê no que eu vou dizer. Virá tanta graça sobre ti, virá tanta graça sobre mim, virá tanta graça sobre nós, que dominaremos o mal, o pecado, as tentações. Nós não vamos cair, não porque somos mais fortes, mas porque a graça não se tornará em vão em nossas vidas. Paulo diz: opa, não deixei a graça se tornar vã, não. E o que você fez com a graça, Paulo? Trabalhei, foi mais. Opa, graça é combustível para trabalho. Vou repetir: graça é combustível para trabalho. Quando a graça veio, sabe o que eu fiz? Trabalhei mais do que eles. Sabe quem são esses eles a quem está se referindo? Aos primeiros apóstolos, que foram ensinados ali por Jesus, que foram criados com ele. É como se ele estivesse dizendo: olha, quando eles pegaram a graça, não trabalharam o suficiente, mas quando a graça me pegou, eu trabalhei mais do que eles. Eu fui trabalhar, porque essa graça não pode ser jogada fora, essa graça não pode ser desperdiçada. Lá vai profecia: a graça vai te usar no teu trabalho, a graça vai te usar na tua empresa, a graça vai te usar no teu campo de trabalho, no ministério, a graça vai te usar por onde quer que você passar. Trabalhe por causa da graça que está sobre a sua vida. E às vezes a gente fica vendo pessoas, eu nem ia falar isso aqui, mas Jesus acabou de falar, que tem a capacidade dada pela graça. Deus te capacitou e você está correndo da obra, está correndo do trabalho, não estava aqui no ponto da mensagem não, é Jesus falando contigo. Então pega essa graça, sacode a poeira e vai trabalhar para o reino, vai trabalhar para Deus, vai fazer a obra. A graça te envolveu e você não pode mais escapar. Você pode dar glória a Deus? Terceira verdade, Paulo nos diz, ainda no versículo 10, que a graça quer nos fazer produtivos. Quando Paulo fala de trabalho, ele está falando disso, de produzir. A igreja está aqui para isso. Nós precisamos formar outros cristãos. Lembra o que Jesus disse em João capítulo 15, versículo 16? Não fostes vós que me escolhestes. Vocês não estão aqui porque entenderam que tinham que vir. Eu gostei da igreja, eu vou. Agora eu decidi ser crente. Não foi assim, não. Foi eu que escolhi vocês. Foi eu que fui te buscar. Foi eu que fui lá e lembra de onde eu te tirei.
Lembra que de lá sozinho você não saía. De lá você estava mais acorrentado do que qualquer prisão perpétua. Mas eu quebrei o laço, quebrei as cadeias, te chamei e fui te buscar lá. Bendito seja Deus. Irmãos, para pensar nisso. Para nos tirar da onde saímos, só a graça. Para tirar a cegueira, o engano, e talvez alguém que esteja me ouvindo e assistindo esteja nesse engano, nessa prisão, demônios estejam te oprimindo agora, você parou aí na frente e está assistindo. Deixa eu dizer uma coisa para você: a graça está quebrando grilhões, a graça está quebrando cadeias, a graça está indo buscar você. E se é algum parente seu que agora você está pensando nele, porque está nas drogas, está na rua, a graça é capaz de ir lá para alcançá-lo e trazer boa notícia para dentro da tua casa. Não foste vós que me escolhestes, eu escolhi a vós e vos nomeei, dei nome, para que vades e deis fruto, e fruto que permaneça. Ganhar uma alma é desafio, produzir outro crente, desafio. Não está fácil, porque ganhar não é só o fato de alguém vir à frente e aceitar a Jesus. Uma vez que ele veio, precisa ser consolidado, ensinado, batizado e atestado como alguém que está firme depois de um processo de aprendizado. E me espanta alguns crentes que deixam e ignoram de fato a ideia do novo nascimento. É engraçado isso, Emerson, porque alguns crentes dizem assim: não, mas eu já tenho 5 anos, não, eu já tenho 10. Então vamos lá, vamos para novo nascimento. Pedro diz que nós somos gerados de novo por uma semente incorruptível. Jesus disse que é preciso nascer de novo, falou para Nicodemos. Então, quando você entregou sua vida para Jesus, de fato, você nasceu de novo. E se você tem 3 anos, é um bebê que ainda está sendo amamentado pela graça. Se tem 5, está na infância espiritual. Se tem 12, está na pré-adolescência, dando trabalho para Jesus todos os dias. Se tem 18, está na juventude e a graça que está te guardando de você não cair. Aí quando chega lá para os 30 anos, aí Jesus diz: agora a gente já pode começar a conversar, porque você já tem idade suficiente para me ouvir. Paulo chega em Corinto, está tudo enquanto é crente, pensando que está tudo grande, tudo maduro. Aí Paulo disse: eu nem pude falar com vocês como espirituais. Eu tive que falar como carnais e tratar vocês como crianças. Eu nem dei alimento sólido, vamos na linguagem nordeste, você nem aguentaria um mocotó. Eu tive que dar um leitinho, porque se eu desse um mocotó, vocês iam sair tudo correndo. Vocês não aguentariam. Eu dei leite. E sabe por quê? Porque vocês ainda são carnais e não são maduros. O escritor aos Hebreus disse: olha, pelo tempo que vocês já têm, já eram para vocês serem mestres. Mas vocês estão precisando é que eu ensine de novo e dê o leite, porque não são experimentados. Então escute, a graça quer que nós nos utilizemos dela para crescer e fazer outros crescerem. E aqui vira a profecia: Deus usará a tua vida debaixo da graça para te fazer crescer mais e mais e mais e mais, e o teu crescimento vai gerar frutos para a glória de Deus. Mas para isso acontecer, no mesmo capítulo 15 de João, Jesus disse: olha, eu sou a videira e verdadeira. O Pai é o lavrador, o agricultor. Toda a vara que está em mim vai produzir fruto. Mas quem não está em mim, meu Pai a corta. Isso porque sem mim, nada, absolutamente nada, podeis fazer. Então entenda, se não estamos produzindo, está na hora de dar uma revisada, porque talvez possamos achar que estamos nele, mas ele não está em nós. É difícil de ouvir isso: não, pastor, mas eu sou crente, eu tenho Bíblia, eu venho para a igreja. Mas a graça está dizendo: vocês precisam estar em mim e eu em vocês. Como ele usou a linguagem de uma árvore, de uma planta, eu não sei se você já passou por uma planta, geralmente uma palmeira, outra planta, em que um galho está quebrado, pendurado pela casca da árvore. O galho está lá, mas não está na planta. Está pendurado, não saiu de lá, mas não está na planta. Quantos galhos pendurados nós temos hoje?
estão na planta, mas a planta não consegue mais se conectar com eles. Porque para se conectar com a planta, tem que fazer o que já foi dito aqui. Entregar o controle nas mãos dele, para que ele diga: vocês estão em mim, mas eu também estou em vocês, e darei prova fazendo vocês produzirem. Deixa eu caminhar para o final. É a última verdade sobre a graça só neste versículo. Uma vez que a graça nos alcança, faz de nós quem nós somos, não se torna vã, nos faz produtivos. Algo interessante que Paulo diz: uma vez que ela nos alcança, ela não se ausenta, ela estará sempre conosco. Paulo diz assim, e eu trabalhei muito mais que eles, mas não fui eu não, é a graça de Deus que está sempre comigo. Muitas das coisas, ou por que não dizer todas, que nós superamos e vencemos, muitas vezes a gente nem lembra que só aconteceu porque a graça estava lá. Porque graça, irmão, não é coisa para ser sentida. Graça é coisa para ser percebida. E como é que eu percebo a graça? Vou ensinar usando outra palavra. A palavra misericórdia. Não vou dar aqui termos teológicos, no original, no grego, no hebraico. É só você fazer sua inscrição na STADEC, lá você vai aprender. Mas eu vou falar de forma simples. O que é misericórdia? Na misericórdia, eu não recebo o que mereço. Misericórdia é isso. É eu não receber aquilo que eu mereço. Salmo 103. Não nos tratou segundo o nosso pecado e nem consoante as nossas iniquidades. Porque se ele fosse tratar, estavam perdidos. Então, na misericórdia, eu não recebo o que mereço. E na graça, eu recebo aquilo que não mereço. Na misericórdia não recebo o que mereço, mas na graça recebo tudo aquilo que não mereço. E a graça está aqui nessa quarta da libertação para te dar tudo aquilo que você não merece, mas é por graça de Deus. E essa graça está sempre conosco. É promessa de permanência. Mateus 28:20. Certamente estarei convosco, não só no congresso, não só nos domingos. Eu fico vendo uma geração, né? Você já parou para comparar? Você congrega aqui na sede ou em alguma outra congregação. Já parou para comparar o nosso culto de semana com o culto de domingo? E a gente diz assim, meu Deus, mas é culto de semana, não vai acontecer nada não. Mas peraí, muda o Deus na terça-feira? Muda na quarta? Aí no domingo está todo mundo empolgado. O culto de domingo é festa. Todo mundo empolgado, eu quero adorar, eu quero servir. Hoje é domingão, tem o louvor do coral, tem a orquestra, tem o grupo, irmão. Pode não ter coral na terra, mas tem coral no céu. Pode não ter uma orquestra preparada, mas adoradores tem no ambiente. Então não tem diferença do culto de domingo para quarta, a diferença está dentro de você. Mas a graça é a mesma, a presença é a mesma, e ela está conosco todos os dias. Sempre digo isso, irmãos, eu nunca saio da minha casa. Isso é meu particular. Indo para a igreja pensando assim, é mais um culto. Principalmente na Assembleia, na nossa Assembleia de Deus, porque pode entregar o microfone para uma criança na Assembleia e ele dirige o culto. Porque ele já sabe. Oração, 3 hinos da harpa, leitura da palavra, oportunidade aos grupos, avisos, ora pelo pregador. Tem oferta, né? Ora pelo pregador, dá a bênção apostólica. Isso é a nossa liturgia para a organização do culto, para fazer tudo com ordem e decência. Mas isso não é culto. Isso não impede a presença. Pode ser domingo, pode ser uma tarde, pode ser uma oração. Ele disse, eu estou convosco todos os dias. E se ele está conosco, ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Quem acredita que Jesus está aqui, levante a mão. Agora segure depois da glória. Se você acredita que ele está aqui, por que quando você chega, você não adora, você não glorifica, você não se dirige para ele? É preciso o Emerson motivar, é preciso o pastor Marcelo orar. Não. Entra aqui sabendo que a graça está na casa todos os dias, e hoje ele veio para fazer milagre, para restaurar a tua vida. A cada quarta ele está aqui. Certamente estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A graça não nos desampara, Hebreus 13:5, porque está escrito, nunca, jamais te deixarei, e jamais te desampararei.
Isaías capítulo 40, 41, versículo 9 em diante: tu a quem tomei das extremidades da terra, e a quem chamei dos cantos mais remotos, e a quem te disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha fidelidade. E os inimigos envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti. Os que contendem contigo tornar-se-ão em nada, e os que fazem guerra contra ti perecerão. Por quê? Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Isso é graça de Deus. Oh, presença maravilhosa. A graça permaneceu, está sempre conosco. E isso desde o Antigo Testamento. E eu encerro aqui, Salmo 46. Eu quero ler isso aqui com muita atenção com os irmãos, mesmo que você conheça, porque eu quero destacar pontos importantes. Lembra do Salmo 46? Eu estou pregando agora que a graça está permanente, não nos abandona. Então preste atenção. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Olha a presença dele. Socorro bem presente. Você quer entender isso aqui? Eu vou usar uma ilustração não muito confortável, mas vai lhe fazer entender e você glorifica depois. Deus o livre, quando um acidente acontece, as pessoas que chegam no local dele ficam gritando por socorro. Quantos telefones na mesma hora não ligam para a ambulância, para o SAMU? Liga rápido, você já ligou, e ficam dizendo para o outro: não, pensei que você estava ligando, e fica todo mundo desesperado, porque quer que o socorro chegue para que aquela pessoa não morra. E muitas vezes, quando o socorro chega, é tarde demais. O socorro não chegou na hora. Mas com Deus é diferente. Aleluia. Ele está dizendo para vocês que estão debaixo da graça: eu sou socorro bem presente. Você sabe o que é socorro bem presente? É aquele que pode fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Pensou e ele está perto de ti. Pensou e ele chega. Pensou e ele vem. A graça está presente. E porque ele está bem presente, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Olha ele presente. Deus está no meio dela. Deu amém, eu vou pregar para esse lado. Deus está no meio dela. Deus está no meio dela. É a graça presente. Se está no meio dela, diz a palavra, jamais será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações bramam, os reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se derrete. Olha a graça presente. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E Ele está fazendo um convite: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. E para quem recebeu graça, a mensagem é: aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fique de pé adorando, fique de pé adorando. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado em toda a terra. E agora o que vai falar no final do texto, só pode falar quem está debaixo da graça. Quem está debaixo da graça aqui? Então só você pode dizer isso. E o que é? O Senhor dos exércitos.
o Senhor dos exércitos. É quarta de libertação, é quarta de guerra. Então escute, nessa guerra na família, nessa guerra na vida financeira, nessa guerra emocional, nessa guerra psicológica, o Senhor dos exércitos está contigo. O Deus de Jacó é o teu refúgio. Eu não posso entregar esse microfone sem lhe fazer 2 pedidos. Primeiro, para você se concentrar melhor, incline a sua cabeça. Incline. Oh, papai, eu te amo. Ele manda ir a serra, la mande overácia. Segundo, eu preciso convidar você que entrou aqui precisando de um abraço da graça, de um milagre da graça, de um renovo da graça, de perceber a graça. Qualquer pessoa que está nesse templo e precisa de uma oração para que a graça lhe dê algo que você necessita, saia do seu lugar e venha aqui para nós orarmos por você, e a graça te envolverá, a graça te tocará, a graça te alegrará, a graça te curará, a graça te manterá, a graça te levantará, a graça te perdoará, a graça removerá a tristeza da sua vida. Vem quem precisa de graça. Vem, se eu não estivesse pregando eu ia descer agora, ia pedir essa graça, porque eu preciso dessa graça. Canta, Pedrosa. O sol se põe, meu Deus, e a noite vem, eu quero orar por vocês, junto com a equipe pastoral que está aqui. Eu mando e a levaço que mandai. Você que está em casa, a graça quer te salvar hoje. É costumeiro pessoas entregar a vida para Jesus na live, no Facebook, no YouTube. Então aproveita agora. Há uma equipe monitorando você. Coloca aí: eu quero a graça, mas eu a quero para a salvação. Se você está entregando sua vida para Jesus, escreva aí: eu quero essa graça. Você que está aqui na frente, já perceba a graça, já sinta a graça, já receba o renovo da graça. Sobre as águas. E quem sabe não veio à frente, cante, 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 cante. Tu és o Deus da minha salvação. É a graça, é a graça que está tocando a sua vida. Minha paixão, minha canção e o meu louvor. Vamos adorar enquanto a graça se manifesta. Aleluia. Vamos adorar enquanto a graça nos toca. Eu não sei você, mas eu quero ser tocado pela graça, envolvido pela graça, restaurado pela graça, confortado pela graça. Neste momento, todas as pessoas que estão sofrendo com depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, um banho de graça te alcance agora. Agora, receba a graça. Oh, graça maravilhosa. Oh, graça maravilhosa. Você pode levantar a sua mão e adorar enquanto Ele derrama graça. Graça, abundante graça. Respirar e me faz andar sobre as águas. Oh, já vamos orar por você. Não saia daí. Eu quero orar pela tua cura. Eu quero orar pela tua restauração. Eu quero orar para que Deus te dê escape. Você não vai mais depender de remédios. Não vai passar a noite sem dormir. A graça fará um milagre hoje aqui. Minha canção. Oremai que lá. Vamos orar. Ao som desses instrumentos, ore comigo. Pai, a tua graça nos basta, Senhor. A tua graça tem nos feito sobreviver, Pai.
A tua graça é melhor que a vida, por isso os meus lábios te louvam. Quem veio à frente precisa de graça. Quem não veio precisa de graça. Quem está lá embaixo precisa de graça. Quem está aqui em cima precisa de graça. Quem está nos assistindo precisa de graça. Pela graça começa a curar agora, Senhor. Pela graça começa a libertar agora, Senhor. Pela graça restaura esse ministério. Pela graça batiza com o Espírito Santo. Quem nunca falou em outras línguas, receba agora pela graça o batismo e fala em línguas pela primeira vez. Uramandarabacaiamandácia Araiolema. Se o mar me submergir, a tua mão recebe a presença, recebe a graça, recebe o renovo. Respira e me faz continua sobre as águas. Abençoando o pastor Marcelo, teu servo, sua esposa, seus filhos, a equipe que com ele trabalha. Cada quarta seja melhor do que a outra, com graça, com poder. Senhor, continua dando direção, ajudando cada pessoa que está aqui e nos mantendo debaixo da tua graça. Abra as mãos, abra as mãos. Entenda que você está recebendo. Quando eu terminar de falar, você fecha as mãos e traz até o coração. A graça vai continuar sustentando tua casa, tua família, tua vida e teu ministério. Fecha a mão e diga amém. Quantos pode levantar a sua mão? Essa graça está aqui esta noite.